Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, queridos visitantes, algo bem comum em nossa cultura é a infidelidade e a deslealdade. Talvez você já tenha ouvido falar de um homem que a esposa ficou doente e ele abandonou. Ou da esposa que era rica e agora que viu o esposo cair em dívidas, ficou na pobreza, ela também o deixou. Algo parecido acontece na área política também. Os eleitores votam em um determinado candidato esperando que ele seja fiel às promessas que ele fez durante a campanha, mas depois de eleito, parece que ele sofre de amnésia. Obviamente isso não é algo novo não, como nos mostra o provérbio que acabamos de ler. Mas ao mesmo tempo, mudanças significativas têm acontecido na forma de pensar e de agir das pessoas e isso tem resultados morais desastrosos. Por exemplo, quando a nossa cultura abraça mais e mais a busca pelo prazer como um bem supremo e abre de mão da vontade de Deus. Hoje, por exemplo, pela manhã ouvimos sobre isso. Agora o prazer se torna a finalidade, o fundamento da vida, através do qual fazemos escolhas morais. Por exemplo, o mesmo marido que prometeu amar sua esposa eternamente a abandona quando ela mais precisa dele, sob a alegação de que ela não lhe faz mais feliz. Dessa mesma forma, as promessas têm apenas um efeito emocional para aquele momento, mas de fato não perdura por muitos anos. Não refletem um compromisso sério. O que vemos hoje pela manhã se repete hoje à noite. Pessoas que prometem, mas sem a intenção sincera de cumprir seus votos. O provérbio que lemos trata sobre isso. Observe que esse provérbio também tem um paralelismo emblemático. Nesse tipo de paralelismo, duas ideias paralelas são colocadas lado a lado para oferecer, junto com a imagem, uma ilustração de uma verdade, de um princípio bíblico. Na primeira linha desse provérbio temos duas imagens, um dente quebrado, como um dente quebrado e um pé sem firmeza. Então devemos agora nos perguntar de que maneira essas imagens se parecem com a parte B do verso. Confiança no desleal no tempo da angústia. Então vejamos primeiro as imagens, o que as imagens nos comunicam. O provérbio menciona um dente quebrado, literalmente um dente em ruínas, um dente que está em composição. É a imagem de um dente profundamente cariado. Uma das funções do dente é ajudar na mastigação, mas quando o dente está assim, ele não cumpre seu papel. Ele se torna inútil. Mas não somente inútil, ele também nos causa dor. Se você mastiga algo e isso atinge o nervo exposto no dente cariado, isso provoca uma dor terrível. E a seguir temos a imagem de um pé sem firmeza. Podemos imaginar um pé quebrado. Além do pé quebrado causar dores fortes, ainda ficará inútil. Você não poderá contar com esse pé para andar e nem mesmo colocar no chão. Essa imagem que temos aqui. Dente quebrado e pé sem firmeza. Perceba que as duas imagens trazem a mesma ideia. Algo do corpo que, além de não estar funcionando, está causando dor. Você precisa do dente para comer, mas um dente cariado não é só inútil, mas também causará dor. Você precisa se movimentar, mas seu pé quebrado não é só inútil, também causará dor. O dente quebrado e o pé desarticulado não são apenas inúteis em seus respectivos ofícios, mas são fontes de dor e mal-estar, não somente para eles, mas também para todo o corpo. Ele tem uma função, ele tem um ofício no corpo humano, e você espera que eles o cumpram. Mas nesse caso são inúteis, quando você precisa deles, ele causa dor. Agora que sabemos o que essas imagens comunicam, podemos voltar a nossa atenção para a segunda linha do provérbio. Assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Ao colocar a imagem de um dente cariado que causa dor e de um pé deslocado ao lado do desleal que lemos na parte B, o provérbio faz uma analogia. A analogia acontece quando duas coisas diferentes são comparadas para mostrar alguma semelhança significativa e aprendermos com coisas práticas da vida real. O objetivo da analogia é usar uma área da experiência humana para lançar luz sobre outra área de nossa experiência. Você conhece algo sobre dente cariado?
mesmo que nunca teve? Você conhece. Você conhece sobre pé quebrado, mesmo que nunca tivesse quebrado o pé? Sim, você conhece, sabe causador. Então você conhece e entende essas imagens. Então pode aprender algo sobre o perigo de confiar em uma pessoa desleal usando esse paralelismo. Dente quebrado, pé quebrado. A segunda linha descreve esse tipo de pessoa. E talvez essa pessoa lhe fez promessas. Talvez ela tenha feito um voto para você. Ou disse que você poderia contar com ela quando precisasse. Ou você esperava isso com base no ofício dessa pessoa. Marido, esposa, pais, filhos, pastor, presbíteros, diáconos, políticos, amigos, irmãos, parentes. Fica implícito que essa pessoa, de alguma maneira, deve nos ajudar em tempo de angústia, mesmo que ela nunca tenha dito que faria isso. Você espera que a pessoa cumpra o seu papel e cumpra também a sua palavra. Você tem certa confiança nessa pessoa, você espera algo dela. Justamente quando você mais precisa dela, ou seja, no tempo da angústia, que é o tempo onde todos nós precisamos de ajuda, um tempo de adversidade, um tempo difícil para você, ela lhe causa desapontamento, decepção. Então uma pessoa desleal é literalmente um traidor, uma traidora, uma pessoa infiel. Alguém de quem julgamos poder esperar algo e que justamente no momento mais crítico se mostra desleal. A pessoa desleal, igualmente a um dente quebrado e um pé deslocado, se mostra inútil no momento que mais precisamos dela. E talvez nós já passamos por isso. Quando em algum momento difícil você diz, terei ajuda. Não, eu vou ter ajuda. Essa pessoa falha em cumprir seu papel. Ela lhe ignora. Ela acha que você talvez esteja super valorizando as dores e a situação. Ela realmente, e deixa de lado, ignora você. Ela se tornou inútil quando mais você estava precisando. Mas ainda existe mais do que o fracasso. Existe também a dor. Você está sofrendo em algum momento, na angústia, sensível em determinada situação e decepção com essa pessoa, lhe faz sofrer ainda mais conforme a proporção da confiança que foi depositada sobre ela. E quanto mais expectativa, mais frustração acontecerá. Confiar e ser enganado é a qualquer momento uma provação amarga. E se nós não passamos, um dia passaremos. Confiar no tempo da angústia e ser enganado é ainda mais doloroso. É acumular dor sobre você. E o mundo está repleto de exemplos dessa decepção de confiar em alguém desleal. Na Bíblia mesmo temos vários exemplos. Lemos que Davi experimentou isso. Está escrito no Salmo 55, do 12 ao 14. Ele fala, era amigo, era próximo a mim e me causou dor. Paulo também experimentou isso em 2 Timóteo 4,16. Ele escreve, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. E o próprio Senhor Jesus experimentou isso em Mateus 26:56, nós lemos. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E se eu perguntasse a vocês se já sofreram esse tipo de decepção, creio que todos diriam que sim. Dificilmente vocês falariam que foi o causador dessa decepção em outros. Mas, sim, você terá uma memória bem fresca sobre aquilo que pessoas fizeram com você, mas dificilmente você se lembrará das dores que você causou em outras. Aqui não devemos nos esquecer que Provérbios visa nos ensinar sabedoria. Portanto, qual é a lição aqui? Ela pode ser colocada da seguinte maneira: confiar em uma pessoa desleal em tempos de dificuldade é tão imprudente quanto comer com o dente cariado ou apoiar-se, querer jogar bola com o pé quebrado. Portanto, existe sabedoria em procurar por pessoas leais. Devemos fazer isso. Existem relacionamentos que nós não escolhemos. Não escolhemos os nossos pais, quem serão os nossos filhos, os nossos irmãos e parentes de forma geral. Mas existem outros relacionamentos que nós sim escolhemos. E se você vai casar, por exemplo, procure verificar se a pessoa com quem você vai casar é leal. Observe se cumpre sua palavra nas coisas pequenas. Se cumpre seus votos.
Ou se é uma pessoa que joga palavras ao vento e de fato não está nem aí em cumprir. Verifique se ela de fato é leal com seus pais, no trabalho e em seus ofícios. Procure refletir sobre as palavras de Provérbios 20, verso 6, que diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Provérbios 20, verso 6. Não devemos entender essas palavras como se tal pessoa não possa ser encontrada. Não existe pessoa fiel no mundo. Não. Mas apenas que existem poucas pessoas fidedignas no mundo. Mas além disso, também precisamos reconhecer que mesmo entre os leais, existem fraquezas. Qualquer pessoa pode falhar e tornar-se inútil, quando mais precisamos dela. A pessoa pode ser de grande ajuda hoje. Maravilha, tá aquela pessoa perto de você. E amanhã lhe causar grande decepção e dor. Além da sua dor, você não poderá contar com ela. Ou a palavra dela não ter valor nenhum. Isso deve ser um lembrete, irmãos, de que nunca podemos colocar em qualquer pessoa o tipo de confiança que só podemos ter no Senhor Deus. Todas as vezes que tentamos fazer isso, nossa esperança é frustrada. É como se nosso ídolo caísse do cavalo. Só podemos esperar todo o bem de Deus. E fugir disso é um terrível engano e fonte de grandes dores. Mas eis que em meio a decepções humanas, nós podemos olhar para o Evangelho, as boas novas que emanam das Escrituras. E o que as Escrituras nos ensinam? No Salmo 18, verso 6, o salmista confessa: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E como o Salmo 46, 1, podemos confessar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E na angústia podemos orar com as palavras do Salmo 60, 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Então nós sabemos a quem recorrer. Sabemos que devemos esperar todo o bem apenas do Senhor. E que nesse mundo, de fato, pessoas nos causarão decepções e dores, assim como nós também seremos os causadores das dores de nossos irmãos. O Evangelho nos proclama que existe um amigo mais chegado que um irmão, que já provou ser fiel. Cristo Jesus é esse amigo. E podemos ouvir no Evangelho a nos dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. E ainda ele nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Existe consolo, e é esse consolo que deveremos recorrer, devemos buscar e sempre nos lembrar. No mundo de deslealdade, existe alguém em que podemos confiar plenamente. Ele nunca nos decepciona, ele nunca mente, ele nunca deixa cair suas promessas. Em sua palavra podemos confiar sem medo. Na dos homens não, e nem na nossa mesmo. Mesmo se formos infiéis, ele permanece fiel. Não a nós, mas a ele mesmo. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quem já confiou nele e foi confundido? Quem já edificou sobre este firme fundamento e não testemunhou da sua segurança na palavra? Mas, amados, também nesse ponto somos chamados a imitar Cristo. Assim como ele é leal, nós devemos ser leais em nossos relacionamentos. Eu poderia aqui mencionar muitas aplicações relacionadas a isso. Como ser leal e como nós temos sido desleais em nossos relacionamentos, em nossas vocações. Mas pensemos sobre os votos que fizemos. Quando nos tornamos membros comungantes aqui, por exemplo, na igreja local, fazemos um voto perante Cristo e sua igreja. Portanto, devemos ser leais uns para com os outros e lembrarmos daquilo que aqui, diante de todo mundo, diante de Deus, nós prometemos fazer. Os oficiais da igreja, ministros, presbíteros e diáconos, também fazem votos de cuidar da igreja como representantes de Cristo.
aqui na terra. E se Deus nos der graça, em breve ouviremos essas promessas, esses juramentos solenes no meio da congregação. O homem que assume um ofício na igreja deve ser leal no cumprimento dos seus deveres. Ele não deve ser leviano. Ele não deve falar assim, se Deus quiser, lembra do sermão de manhã? Eu cumprirei os votos. Mas se esforçar diligentemente para cumprir os votos que ele fez ao Senhor Deus e à igreja. Os pais também fazem votos no batismo, nos batismos de seus filhos, e devem cumpri-los com fidelidade. Conduzir seus filhos a Cristo desde pequeno, porque desde pequeno eles pecam. Compartilhar da fé ao Senhor Deus. Conduzi-los à sua consciência às Escrituras Sagradas. E cada vez que eles errarem nos seus lares, obedecer aos seus pais, os pais conduzirem a mente da criança ao Senhor Deus e à sua santa palavra. Temos votos e temos tarefas a cumprir, irmãos. Nós sabemos o que devemos fazer. E por fim, o marido e a esposa também fazem votos no dia do casamento. E serão cobrados. Eles devem cumpri-los com fidelidade. Maridos, entendam que nós somos chamados a representar Cristo no nosso relacionamento. Isso é muito sério. Cristo não desabandonou a igreja. Cristo ama a igreja e perdoa todos os dias, apesar de seus muitos pecados. Ele não fala, não, eu não vou perdoar de novo o mesmo pecado. Ele não fala isso. A misericórdia de Cristo é abundante. Devemos também ser assim. E ao me deparar pessoalmente com esse texto, também lamentei todas as vezes que a minha esposa precisou de mim e eu a decepcionei. Eu fui um pé quebrado, fui um dente quebrado para ela, causei dor e não cumpri perfeitamente os meus votos. Eu não cuidei dela como Cristo me ensinou a cuidar, como Cristo cuida da igreja. Isso é muito sério. Dessa forma, irmãos, todos nós somos desleais e causamos dores aos nossos irmãos quando não cumprimos nossos votos. Cristo nos salvou, não para sermos dentes cariados e pés quebrados, mas para sermos instrumentos de sua graça no serviço fiel, aquele que assumimos compromissos. Lembre-se disso, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no mundo cheio de infidelidade. Que as pessoas possam olhar e dizer assim, apesar de ter muitos evangélicos mentindo, testemunho ruim, uma conduta imoral, banais em seus ofícios, ainda existem crentes fiéis. Que possamos conduzir pessoas a glorificarem a Deus. Que o perfume de Cristo seja percebido em nossos relacionamentos. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos.